Universidade Monstros é uma prequel de Monstros S.A. A história do filme acontece alguns anos antes do filme original, quando os protagonistas eram jovens adultos entrando na faculdade. E dessa vez, o foco da história é o Mike Wazowski, revelando um sonho que ele tinha de ser um assustador da Monstros S.A., os desafios que ele passou tentando conquistar esse sonho e mostrando como ele conheceu Sully. Existe um problema que envolve muitas prequels, que é a previsibilidade. Quando você cria uma prequel, o público já sabe qual é o futuro dos personagens, afinal já existe um outro filme contando a história deles no futuro. Então, esse novo filme que você está criando pode facilmente ser algo previsível. Por exemplo, Mike aqui tem o sonho de entrar na profissão de assustador, e de preferência na Monstros S.A. Mas como a gente já viu o primeiro filme, nós já sabemos que ele não vai se tornar um assustador. No primeiro filme, Mike é o funcionário ajudante de Sully, e ele nunca nem demonstra ter esse sonho. Então, a gente já consegue prever que ou ele vai desistir desse objetivo, ou ele vai simplesmente fracassar e aceitar isso e seguir em frente. Outro exemplo, Sully e Mike têm algumas brigas ao longo do filme, e algumas são tão sérias que parece que eles nunca mais vão olhar na cara um do outro. Mas é difícil levar esses momentos a sério, porque a gente sabe que no futuro eles serão melhores amigos. Então não há nada em risco nessas cenas, não há suspense. Mas ok, há uma maneira de burlar a previsibilidade das prequels. A graça das prequels é que você sabe o que vai acontecer, mas não sabe como elas vão acontecer. Você sabe que Darth Vader vai se tornar uma pessoa horrível e quando você vê a prequel, você vê que ele é um garotinho inofensivo. E a graça é ver como esse garotinho inofensivo se tornou aquela monstruosidade. Universidade Monstros conseguiu ser bem sucedido fazendo isso? Ele conseguiu criar uma trajetória interessante até os personagens chegarem no ponto em que sabemos que eles chegarão? Vamos ver. Eu diria que Universidade Monstros erra onde o primeiro filme acertava com louvor. Uma das qualidades de Monstros S.A. era a originalidade inacreditável daquele filme. Monstros assustando crianças porque estão exercendo sua profissão, já que o susto é o que cria a energia elétrica do mundo deles. Isso é extremamente criativo. É uma premissa que eu nunca vi em nenhum outro filme. Ele pegou um conceito simples, que é aquela sensação das crianças de que tem monstros no quarto, debaixo da cama, querendo assustá-las, e criou um universo inteiro a partir dessa ideia. E esse segundo filme não faz nada criativo nesse nível, o que pode ser decepcionante para muita gente, já que isso foi um dos fatores que fizeram o público se apaixonar por Monstros S.A. Universidade Monstros pega esse mundo e muitas possibilidades de se criar algo igualmente imaginativo e não faz nada de interessante com ele. Ele apenas pega os personagens que nós já conhecemos e os coloca num filme universitário, com os mesmos clichês que existem aos montes em filmes que se passam na universidade ou no ensino médio, como as fraternidades, os populares que fazem bullying, os nerds humilhados, a diretora que é contra os protagonistas, os jogos que aumentam a glória de todo mundo. Não tem nada de novo nisso. O único momento onde eu vejo o filme tentar algo inovador no mundo é nessa cena, onde Mike passa por uma ponte e vemos que existem monstros aquáticos, e eles têm uma área da universidade embaixo d'água apropriada para eles. Isso foi legal. Então, não. Eu não estou dizendo que os criadores desse filme não se preocuparam com nada na construção de mundo, mas, no geral, eu acho que o mundo dos monstros não parece tão fascinante nesse filme. Na verdade, se você pegar essa mesma história e colocá-la num filme com personagens humanos, no mundo humano, numa universidade comum e genérica, pouquíssima coisa na história mudaria. Bem, Universidade Monstros tem aquela clássica hierarquia de colégio americano, onde tem basicamente uma cadeia alimentar entre os alunos. Nesse filme, o seu lugar nessa cadeia depende do quanto você é assustador. Se você é um mestre em assustar, você está no lugar alto da cadeia. Se você não é bom nisso, você está no lugar baixo. E o Mike, nesse sentido, está bem embaixo, já que ninguém parece ter medo dele. Todo ano acontecem os Jogos Universitários de Sustos,
onde os alunos se dividem em grupos e esses grupos jogam uns contra os outros. Ao longo dos jogos, os perdedores são eliminados e quem fica até o fim vence. E com a vitória, eles ganham o respeito de todo mundo dali. Mike e Sully tinham sido expulsos da universidade, mas recebem uma segunda chance com esses jogos. Se eles ganharem, eles podem voltar para a universidade. E é aí que entra o grupo de amigo deles, a Usma Kappa. Os nerds que se juntam com eles para formarem uma equipe com competidores o suficiente. Oi. Eles são personagens ok. Eu acho que eles funcionam muito melhor como um grupo do que como personagens individuais. É que eles não têm personalidades muito memoráveis, mas todos eles cumprem bem o papel de serem simpáticos. Eles têm seus momentos divertidos e eu também acho os designs deles fofos. Mas quando se trata deles serem seres individuais, não tem nada que se destaque neles. Eu mal me lembro o nome de nenhum deles. Se alguém me pedisse para descrever a personalidade de cada um, eu simplesmente não teria muito o que falar. Mas eu amo o que eles representam como um grupo. No início, eles não têm muita confiança em si mesmos, mas eles têm seus sonhos. E depois de formarem a Usma Kappa, eles se sentem motivados para provar que eles têm o seu valor. Quando eles são humilhados pelos outros grupos e perdem o ânimo de novo, Mike leva eles até a Monstros S.A. e mostra que os assustadores que trabalham lá não são iguais e não têm as mesmas habilidades. Cada um ali é único à sua maneira e cada um tem uma habilidade própria para assustar. Isso dá o impulso necessário para eles se esforçarem para ter o melhor desempenho possível nos jogos. E eles conseguem. Tanto que eles chegam na final e ganham a oportunidade de entrar no programa de sustos. Quanto à diretora Hardscrabble, eu gosto dela. O design dela é ótimo. Dá a ela uma aura sombria muito prazerosa de assistir. Ela tem muita presença. Ela claramente adora ser temida. Quando ela aparece pela primeira vez, ela fecha todas as cortinas da sala de aula só para se apresentar nas sombras. Isso é muito exagerado e eu amo esse tipo de coisa. Ela tem algumas características que os vilões clássicos da Disney possuem, mas ela não é uma vilã. Ela é apenas perfeccionista ao extremo. Hardscrabble se preocupa muito com o seu programa de sustos e ela vai exigir o melhor do melhor nele. Ela não vai aceitar um aluno nota 9,5. Ela quer um aluno nota 10 e, se possível, até mais que isso. A falha dela é o método que ela usa para incentivar os alunos a progredirem. Ao invés de motivá-los, ela se preocupa muito mais em desmotivar eles. Ela quer fazer eles se esforçarem através do medo. Ela sempre relembra o fracasso que eles podem sentir e a expulsão que ela vai aplicar sem o menor remorso se alguém não estiver à altura dela. Porque para ela, os alunos só vão aprender se estiverem sob pressão. Então ela é sempre dura e só julga os alunos. É como se ela se esforçasse para eles desistirem, já que ela não inspira confiança neles. Algo que é muito importante na profissão de um assustador. Eu vou falar sobre isso quando começar a conversar sobre o Sully. Outra falha dela é que quando ela vê um aluno e durante a primeira impressão ele não parece assustador, ela decide que nem vai dar uma chance a ele. Para ela, não importa o quanto ele evolua, não importa o quanto ele tente, ele nunca vai surpreender ela. Me surpreender? Eu duvido muito disso. Isso é ruim porque, ao fazer esse tipo de coisa, ela destrói a oportunidade de vários assustadores provarem o seu valor. Quantos alunos poderiam ter se tornado brilhantes no seu ofício se Hardscrabble tivesse dado o braço a torcer? No fim, graças ao Mike, ela reconsiderou seus ideais, já que ele conseguiu surpreendê-la. Ela reconheceu o esforço da Usma Kappa e, mesmo sabendo que eles ganharam porque Sully trapaceou, ela dá a oportunidade deles entrarem no seu programa. Claro, ela não vai fazer o mesmo com Mike e Sully, já que eles precisam ser expulsos, mas agora ela está aberta a se deixar surpreender. Ela vai dar uma chance aos que quiserem tentar. Na minha opinião, dos personagens novos, ela é a mais interessante. Alguns dos personagens secundários do primeiro filme fazem uma pequena participação aqui. E quando eu digo pequena, eu quero dizer que é bem rápida. O Waternoose só aparece numa foto, sem nenhuma fala. Aquele abominável Homem das Neves aparece numa cena, no final,
por uns 10 segundos, e é assim com o Ross também. Eu não me incomodo com a participação mínima deles, porque, sendo bem sincero, eu não entendo onde esse pessoal se encaixaria na história de Universidade de Monstros, pelo menos não na trama principal. Eu acho que se eles tentassem dar um papel importante para esses personagens, eles provavelmente estariam numa subtrama desnecessária ou não fariam nenhuma diferença para o roteiro, e só estariam lá ocupando espaço. Eu prefiro muito mais um filme com poucos personagens, mas com um foco no que quer mostrar, do que um filme que tenta dar espaço para vários personagens ao mesmo tempo, mas acaba só sendo uma história com um monte de gente sendo um peso morto para a trama. Por isso, eu acho que foi uma escolha acertada não usar esses personagens. Mas sabe quem não teve a mesma sorte que eles? O Randall. Randall está aqui durante todo o filme, e a participação dele é fraca. Não é algo que me irrita, mas também não é muito satisfatória. Ele começa como o único amigo de Mike, mas o maior objetivo dele é entrar no time dos populares, então quando a oportunidade aparece, ele não pensa duas vezes e abandona Mike, porque ele passaria vergonha se continuasse a andar com ele, e a partir daí ele é tão babaca quanto o grupo dele. Aí ele perde para Sully nos jogos e promete nunca mais perder para ele de novo. Essa subtrama do Randall não me irrita porque é uma história que faz sentido. Faz sentido ele e Mike serem amigos, porque no início Randall não tem nada contra ele, e eles parecem ter coisas em comum, como o fato de que eles farão de tudo para melhorar suas notas e conquistarem seus objetivos na universidade. E faz sentido que o Randall se afaste dele, porque ele ainda é o Randall. Ele preza a popularidade acima de tudo, então, para ele, se for necessário abrir mão de uma amizade pelo seu sonho, que assim seja. Quem nunca teve um amigo ou um colega que se afastou por causa disso? E também faz sentido ele sentir ódio de Sully, porque graças a ele, Randall passou vergonha na frente do campus inteiro. Isso provavelmente acabou com a popularidade que ele tanto queria. É uma história interessante, mas eu acho que ela não devia estar em Monstros S.A., porque ela não dialoga com o resto do filme. Esse filme não é sobre como a popularidade corrompe o ser humano. Esse filme é sobre uma outra coisa que eu vou falar quando chegar nos protagonistas. Essa subtrama do Randall não tem motivo para estar no filme. Se você descartar ela, a trama principal não muda em nada. E acontece com o Randall exatamente aquilo que eu falei que aconteceria com os outros coadjuvantes do primeiro filme se eles tivessem uma trama própria aqui. Por mais que ele seja um personagem que faz sentido, ele é inútil. Ele apenas está lá, vagando pelo filme. E Universidade de Monstros parece estar sempre na dúvida se torna ele um personagem relevante ou não. No fim das contas, ele só soa como uma figura alheia a tudo que acontece na trama. Essa é a última vez que eu perco pra você, Sullivan. Mike e Sully são a melhor coisa que o filme tem a oferecer. Os dois estão em situações de vida bem diferentes no começo. Sully é o filho do melhor assustador do mundo, e graças ao seu físico e à ótima reputação da família dele, Sully não leva o programa de sustos a sério, porque ele pensa que pode passar de mão beijada. Ele nem se lembra de levar seu material no primeiro dia de aula. Aí, parceiro, me dá um lápis. Esqueci meu material. Nós nunca vemos o pai de Sully, nem sabemos se ele está vivo ou morto, mas fica claro que, por causa do prestígio da família dele, Sully se considera digno de respeito sem ter feito nada para merecer esse respeito. Mas conforme o tempo vai passando, ele percebe que ele não vai muito longe só com um bom nome da família dele, já que ele vai acumulando notas baixas em todas as provas e é expulso do programa por incompetência. Enquanto isso, Mike tem que se esforçar que nem um condenado para provar que ele pode ser um assustador. Ele tem dedicado a vida inteira dele aos estudos. Eles não se gostam no início porque Mike vê Sully como um folgado que ganhou tudo de mão beijada por causa da família dele, e Sully vê Mike como alguém que não é digno de estar ali, porque ele não bota medo em ninguém. Isso cria uma rivalidade que só atrapalha eles ao longo dos jogos. Então chega um ponto em que eles se veem forçados a se darem bem para melhorarem o desempenho do grupo. E é aí que eles percebem pela primeira vez que eles funcionam bem trabalhando juntos. Sully melhora o seu desempenho nos estudos e eles percebem que tem muito mais em comum do que imaginavam. Mas no fundo, Sully nunca acredita que Mike consegue assustar alguém.
Ele não quer desmotivar Mike, mas ao mesmo tempo ele também não está confiante de que Mike pode ganhar o jogo. Então Sully secretamente trapaceia e faz Mike pensar que ele finalmente conquistou o seu objetivo. Mas depois Mike descobre que era tudo uma fraude. A vitória dele, na verdade, não tem mérito. Ele fica completamente frustrado porque ele se preparou a vida toda para aquela vitória e ela não teve valor nenhum. E aí acontece a melhor coisa do filme. Ele fica furioso com Sully. A frustração e a raiva que ele sentiu fez com que agora, mais do que nunca, ele fique desesperado para se provar como um bom assustador. Sully se sente culpado pela besteira que fez, vai atrás de Hardscrabble e conta a verdade. Ela imediatamente expulsa Sully e ele aceita isso. Nesse momento, ele sacrifica seus sonhos enquanto garante que o resto da equipe não teve participação na trapaça para preservar a vaga deles no campus. Espero que esteja fora do campus amanhã. Sim, senhor. Mas aí ele vê a notícia de que Mike entrou dentro de uma das portas para ir para o mundo humano, e como isso é loucura, considerando que todo mundo pensa que as crianças são tóxicas, ele decide ir atrás de Mike. Mike vai parar num acampamento de garotinhas, tenta assustar elas e elas acham ele inofensivo. Tentam se aproximar dele, ele fica apavorado e foge. E, de alguma maneira, a polícia humana acaba se envolvendo no caso, tentando procurar ele. Quando Sully encontra Mike, ele está arrasado. Falhar de uma forma tão desastrosa em assustar aquelas crianças comprovou que todo mundo que desmotivou ele e insistiu que ele não é assustador estava certo. É de partir o coração, porque ele dedicou a vida toda para provar que esse pessoal estava errado. Fez de tudo para conquistar seu objetivo, trabalhou duro o tempo todo e mesmo assim ele não conseguiu. E ele nunca teve outros planos, nunca cogitou outras possibilidades de usar seus conhecimentos em outra profissão. Se ele falhou naquilo em que se dedicou a vida inteira até agora, se tudo aquilo foi para nada, qual é o sentido da vida dele? Essa crise que ele sentiu é muito real. Às vezes, mesmo você dedicando tudo de si para conquistar o seu sonho, você não consegue. É cruel, mas é uma realidade. Uma realidade que precisa ser compreendida, mas raramente é abordada nos filmes. Todo mundo sabe que é uma coisa boa se dedicar para conseguir o que quer. E pode dar resultados, como aconteceu com a Osma Kappa e vários protagonistas que conquistaram seus sonhos. Mas também pode acontecer o que aconteceu com Mike. Existem coisas que simplesmente estão além do nosso controle. Ninguém é talentoso em tudo. E às vezes, infelizmente, você não se encaixa no que você quer fazer. Às vezes, você pode não ser adequado para um determinado emprego, mesmo que seja um emprego dos seus sonhos. E por isso, é importante cogitar outras opções. Se o seu caso for o mesmo de Mike e realmente não tiver jeito, você precisa aceitar a realidade e procurar um outro objetivo. Por mais que a mensagem desse filme seja dura, ela é necessária e não é 100% negativa, porque ela também nos diz que esse não é o fim do mundo, porque as suas habilidades podem ter sucesso em outro lugar. Isso é o que Mike aprendeu. Ele viu que só porque seus sonhos não deram certo, não significa que ele esteja destinado ao fracasso. Significa apenas que aquele sonho não era para ele. E há outra coisa em que ele é bom. Ele só não descobriu o que é ainda. Algo que ajudou ele a sair desse estado de negatividade foi perceber que ele não está sozinho no mundo, já que Sully também fracassou, mas fracassou por um motivo diferente. Ele esconde de todo mundo que ele se vê como um fracasso, já que todos colocam uma expectativa tão alta para ele fazer jus à família dele. E depois que ele parou de se sentir um maioral por ser um Sullivan e perceber que ele não vai a lugar nenhum sendo preguiçoso e narcisista, ele se viu como um fiasco, já que ao invés de se esforçar para estar à altura da família, ele não faz nada porque sente que jamais vai ser digno dela. Então, depois de se apoiarem, eles tentam voltar para o mundo dos monstros, mas Hardscrabble desligou a porta. E para abri-la no mundo humano, eles precisam fazer algo fora do comum. Eles precisam fazer os adultos gritarem de medo. Sully, a princípio, não tem confiança em si mesmo, até porque assustar um adulto é algo que nenhum monstro ousou fazer antes.
Mas graças à orientação e os conhecimentos de Mike, eles fazem o inimaginável, o maior susto da história daquele mundo. E aí a porta funciona e eles surpreendem a todos, já que eles fizeram o que até então parecia impossível. Isso deixou Hardscrabble chocada. Ou seja, Mike realmente conseguiu surpreendê-la, não por provar que ele é um assustador, mas sim porque ele criou o maior susto de todos os tempos e bateu o recorde dela, mesmo não sendo assustador. Ele descobriu seu verdadeiro talento, que é ser um treinador, o responsável por auxiliar e organizar como vai acontecer o susto. É como ver uma porta se fechando para que outra possa se abrir. E foi aí que Mike e Sully perceberam o grande potencial que eles têm trabalhando juntos. Com Mike usando suas habilidades no lugar certo e Sully se empenhando, eles formam uma ótima dupla. Então, na cena final, vemos que eles seguiram em frente juntos, se esforçaram no que realmente são bons e aos poucos conseguiram chegar nos cargos de maior respeito da Monstros S.A. É admirável ver um filme expondo uma mensagem como essa. A possibilidade de você não ter vocação no que você deseja é um tema que poucas animações tiveram coragem de explorar. É duro, mas é muito maduro. E por isso eu tiro meu chapéu para a Universidade Monstros. Os protagonistas são personagens muito ricos. Eles passam por conflitos que muitas pessoas passam no dia a dia. E todo o desenvolvimento deles ao longo da história é verossímil. O filme não é perfeito. Ele tem sim coisas inúteis nele. A construção de mundo, na minha opinião, não é ruim, mas poderia ter sido melhor. E os clichês de filmes universitários que todo mundo já está cansado de conhecer ainda se fazem presentes aqui sem nenhuma novidade. Porque quando você esquece a mensagem, o filme não tem tantas coisas originais a oferecer. Eu acho que Universidade Monstros não está no nível de Monstros S.A., mas eu diria que mesmo assim, o saldo final aqui é bastante positivo. É um filme muito singelo, aquele tipo de filme que não acerta em tudo, mas que quando acerta, acerta lindamente. E se ele conseguir desenvolver laços contigo, isso pode ser uma prova de que até mesmo algo que pode parecer previsível como uma prequel tem potencial para te surpreender. E é isso, gente. Esse foi o meu vídeo sobre Universidade Monstros. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, compartilhe esse vídeo com seus amigos, com sua família, se inscreva no canal. Caso você queira conferir o meu Instagram, ele vai estar aparecendo aqui na tela final para vocês verem. E é isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo.